vamos complementar esse texto, talvez seja até em dois períodos, dois pedaços, se for muito grande. Porque aí a gente vai fazer algumas perguntas. Primeiro vamos concluir. Se a empresa diminui o custo da mercadoria vendida, ou seja, do inventário, não é da mercadoria, do inventário, quando ele diminui o preço de custo, aumenta o lucro. Ou diminui o lucro. Quando você vende que abate a despesa, pode dar prejuízo. Isso é uma questão contábil. Então as empresas só pagam imposto do lucro real. Se quiser, elas manipulam. De várias maneiras, pode manipular. Então é bom, agora nesse período, que também acabe com os impostos calculados sobre o lucro líquido. Não exista mais. Mas vamos fazer uma pergunta. O porquê da aprovação a toque de caixa da reforma tributária? Se ela só vai começar a valer em 2026, nós temos 3 anos, e ela está programada até 2032. Só em 2033, ou seja, daqui a 10 anos, é que ela vai ser completamente homologada para todos os fins. Então, o que o governo devia fazer? Já falei. Publicações. As pessoas precisam ler, precisam conhecer o teor da lei. Para isso é que tem revistas e jornais especializados. Se for até cada deputado, muitos deputados estão lá votando, não sabem de quê. Porque ele não tem conhecimento da lei, ele está lá para dizer sim ou não. Então, aí a pressa da aprovação assim, a toque de caixa, para satisfazer o ego do administrativo e também do legislativo. Eu fiz a reforma tributária. Quando faz assim, a reforma tributária foi assim, mais de 50 anos atrás, ninguém fez, mas eu fiz a reforma tributária. Mas ninguém sabe o que vem daí para frente. Será que vai existir a microempresa? Será que a empresa de pequeno porte? O que vai acontecer? Já vimos que o governo tem interesse para efeito pessoal. O legislativo também. Daí vem um panorama político. Primeiro que, para que essa reforma fosse aprovada de imediato, o governo teve que dar dinheiro. Está lá com sua caneta e vai dar suas canetadas, e o que é que vai aparecer? Dá dinheiro de emendas parlamentares. E vai ser uma troca. Emendas parlamentares por voto. Isso não é diferente de nada. Todos os governos fazem isso. Troca o voto com as emendas parlamentares. Bom, então votaram automaticamente para fazer isso. Ora, aí vem um panorama político. Vamos falar do panorama político. Talvez a gente não precise nem falar muito disso aí. Com a devida reforma tributária aprovada, o próprio legislativo vai se sentir bem. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele já tem lá garantido a sua eleição de deputado federal, mas se ele quiser uma cadeira no Senado, ele vai poder almejar a cadeira no Senado e vai conseguir, pelo simples fato de ele ter aprovado a lei da reforma tributária. Por outro lado, lá na frente, o próprio presidente da República atual, Lula, se ele quiser se candidatar novamente para o 4º mandato, ele tem argumentos para dizer: eu fiz a reforma tributária, sou eu que consegui fazer. E o que mais? Qual é o panorama político em cima disso aí? O governador de São Paulo, por sua vez, vai querer também se candidatar a presidente da República. Só que o governador de São Paulo ele veio diminuído. Por que o governo de São Paulo veio diminuído? Porque ele foi contra o bolsonarismo. Estavam aliados e foi contra. O interesse do governo de São Paulo está contra para poder aprovar, para poder ter chance, ter a oportunidade de fazer a sua plataforma política. Mas e o bolsonarismo?
Olha o que ocorreu com o bolsonarismo. O Bolsonaro foi tornado ilegível. Isso já estava programado, não tem que me diga. Porque a mesma coisa fizeram com o Lula. Tiraram o Lula de circulação para ele não concorrer às eleições. O próprio Supremo Tribunal Federal tornou Lula réu. Lula foi julgado, foi condenado e preso. Mas o próprio Supremo Tribunal disse que estava errado, tudo aquilo tudo errado. Ele deixou que o Lula fosse preso, que o Lula fosse condenado, porque era interesse do Supremo Tribunal Federal que o Lula ficasse fora das eleições. E o Lula ficou fora das eleições. E o Bolsonaro ganhou. A mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi tornado ilegível por isso. Ficou elegível, não pode mais se meter. Mas e o Bolsonaro tinha cacife para isso? A gente pode dizer que entre Lula e Bolsonaro houve até um empate técnico. Mas quem ganha a eleição e tem mais votos, o Lula ganhou. Por que empate técnico? Porque cogitava-se que Lula ganharia a eleição com 10 ou 15% de vantagem. E que não foi isso que ocorreu. Ocorreu que o Lula ganhou as eleições com 1,5% de vantagem. Significa que até os bolsonaristas não sabiam a importância da votação expressiva do Bolsonaro. Então ele tem força. Não tem mais força porque está inelegível. O que é que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas eleições? Se Lula não quiser se candidatar a governo para o quarto mandato, ele tem Fernando Haddad, que é seu vice-presidente. Ele pode pôr lá como candidato Fernando Haddad. E bota como vice-presidente Rui Costa. Essa é o porquê dessa eleição, é o porquê dessa aprovação. Para esse movimento político. E os outros partidos? União Brasil. União Brasil é um partido forte, mas não tem um candidato à presidência da República. Não tem. Quem é que vai ser o candidato? Vamos na ideia de si. Se a CM Neto tivesse ganhado as eleições, estaria no governo da Bahia, ele seria um próximo candidato da União Brasil. Mas isso acontece ao contrário. Também ninguém sabe do que é que vai acontecer daqui para gente com a CM Neto. Ninguém sabe o que ele vai fazer nas próximas eleições, o que ele vai se querer ser. Vamos lá. A Simone Tebet, ela já era senadora. Ela concorreu à presidência da República sabendo que não ia ganhar. E sabendo que ia ficar do lado que ganhasse. E aí aconteceu que o Lula ganhou, ela ficou do lado de Lula. Eu vou dar uma pausa, não. Eu vou parar esse texto para começar outro pequenininho.